Olá, como vai você? Eu espero que esteja bem. Neste vídeo, eu quero falar algo para você que talvez você esteja desanimado, talvez você esteja aí abatido, esperançoso, talvez as pessoas estejam aí apontando um dedo ou falando que o que você está fazendo não vai dar certo. Escute com muita atenção. Eu não sou coach, nem tampouco eu consigo fazer vídeos motivacionais, mas irei falar coisas para vocês que vêm do fundo do meu coração. Eu nunca acreditei em sorte. Eu nunca acreditei que as coisas vêm numa bandeja, de mãos beijadas, mas eu sempre acreditei que as coisas vêm com luta, com persistência, com perseverança. A minha vida nunca foi fácil. As coisas nunca vieram fácil, e das vezes que veio fácil, se tornou difícil. Procure fazer as coisas mais difíceis, porque com certeza quando você dominar, essas coisas se tornarão fáceis. Para se tornar grandes homens, para se tornar grandes mulheres, nós começamos pequeno, nós começamos de baixo. Às vezes começamos com coisa que muitas pessoas não dão credibilidade, muitas pessoas desacreditam daquele sonho, daquele objetivo, daquele foco que eu e você estamos atrás. Só que a partir do momento que nós tomamos a iniciativa e começamos a agir, começamos a se movimentar, nós começamos aí a incomodar algumas pessoas. Pessoas essas que às vezes não construíram nada. Pessoas essas que às vezes ficam horas e horas na frente de um celular, deixando o tempo passar, mas que não lutam por nada, não tem um objetivo, simplesmente acorda e dorme e fazem a mesma coisa todo santo dia. Aí quando essas pessoas veem a gente fazendo algo diferente, tentando algo que às vezes para alguns é algo impossível, eles começam a lançar palavras, desânimo, você não vai conseguir, isso é para poucos, isso não é para mim, isso não é para você, isso aí não vai levar você a lugar nenhum. Então nós temos duas escolhas: ou a gente aceita aquilo que aquela pessoa está falando, ou simplesmente a gente não escuta, não ouve esses conselhos, não ouve essas palavras e partimos para essa jornada. Jornada essa que é com dor, com luta, sofrimento. Às vezes a gente temos sim que nos afastar de algumas pessoas. Às vezes nós temos que se afastar sim. Às vezes de festas, de reuniões, de visitar alguns parentes, em busca daquilo que nós queremos, em busca daquilo que sonhamos, em busca daquilo que acreditamos que vai melhorar, que vai mudar a nossa vida. Não viva uma vida onde você acorda e tem que enfrentar aquele desafio insuportável, esperando o dia passar para voltar para casa, e ao chegar em casa, simplesmente você já fica preocupado com o dia de amanhã. E quando chega a noite, aquele cansaço quase que insuportável, mas você, quando deita a sua cabeça no travesseiro, você lembra que amanhã é mais um dia, é mais uma batalha de algo que talvez você esteja fazendo, mas que você não gosta, que você não ama, e simplesmente você está fazendo porque você tem contas para pagar. Sim, temos que fazer coisas que devemos para pagar as nossas dívidas, mas só isso, nada mais. Não lutamos por nada, não tentamos nada, não arriscamos nada, simplesmente a gente ficamos na zona de conforto, onde isso aqui tá bom, confiando às vezes no futuro, que às vezes acontece. Se eu ficar 2, 3, 4 anos na empresa, eu vou fazer tal coisa. Gente, a vida não é só isso. Lute pelos seus ideais, lute pelos seus propósitos, lute por aquilo que você acredita, e coloque uma coisa na sua cabeça: não vai ser de mão beijada. Deus não deu Israel de mão beijada, Deus não deu.
Quando aqueles israelitas chegaram e viram lá aquela muralha, viram aquele gigante, alguns temeram, alguns disseram que não tinha mais jeito. Mas sempre existe um valente. E é essas pessoas que Deus está procurando. Valentes. Pessoas que não têm medo dos desafios, não têm medo de se afastar de pessoas, que não têm medo de gastar o seu tempo naquilo que você mais quer. Grandes conquistas tiveram grandes esforços. Grandes conquistas tiveram quantidades imensas de suor, de lágrimas, de choro. Alguns passaram horas treinando o mesmo movimento. Tem um homem chamado Michael Phelps que numa entrevista ele disse que ele ficava 12 horas dentro de uma piscina, 12 horas treinando, porque ele queria ser o melhor. Talvez para algumas pessoas o que eles estavam fazendo era loucura. Talvez para algumas pessoas aquilo que ele estava fazendo era algo que não ia levar ele a lugar nenhum. Mas levou. Ele confiou, ele acreditou. E hoje é um dos nadadores olímpicos mais reconhecidos de todo o mundo. Não deixe ninguém tirar de você aquilo que Deus já colocou no teu coração. A tua bênção já está preparada. Deus está preparando você para ela. A bênção já está lá. Vamos lá, tem que buscar. Vamos lá. A bênção não vai vir de mão beijada. A conquista não vai vir de mão beijada. Aquilo que tanto você quer não vai vir de mão beijada. Às vezes tem que ter sim renúncia. Às vezes tem que ter sim separação de pessoas. Às vezes tem que ter sim isolamento, solidão. Tem que ter. Vai ter que ter. Para ganhar, a maioria das vezes a gente tem que perder. Talvez eu esteja falando coisas aqui que você não esteja concordando tanto. E quem sou eu para falar algo para que você venha concordar? Mas de uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei. Não se conquista nada da noite pro dia. Tem uma mensagem que diz que José dormiu escravo e acordou governador. Mas eles esquecem que nesse dormir demorou muitos anos. Eles esquecem que nesse dormir ele teve que fugir. Eles esquecem que nesse dormir ele teve que ficar numa cadeia. Eles esquecem que nesse dormir ele teve que ser traído pelos seus próprios irmãos. Eles esquecem que para esse dormir teve que o pai ser lembrado como ele estivesse morto. Para o pai, José estava morto, mas José estava vivo. E é isso que nós temos que fazer. É isso que eu e você tem que fazer. Para alguns, nós vamos estar sim morto, afastado, separado, mas estamos ali na solidão. Estamos ali sozinhos, mas estamos lutando, estamos cavando para poder nós conquistar aquilo que a gente tanto almeja ter. Força, guerreiro, que no final vai valer muito a pena o tamanho do seu esforço.